chegaram 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Ouve agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, eles que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora, a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás do filho, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí, disseram mais. Eu te indivíduo como estrangeiro vou aqui habitar, e quer se arvorar em juiz? Agora que faremos mais mal a ti do que a ele. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. E disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Tens genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Tendo saído Ló, falou com seus genros que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, porque os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: Escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas por toda satanice. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: sim não, meu senhor. Eu que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas não posso escapar para o monte, não seja caso me apanhe antes deste mal e eu morra. Eu já vi perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apresse-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e se inverteu aquelas cidades de toda a planície, e todos os moradores
moradores das cidades e os que nasciam na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao converter aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, dê-nos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita, deitou-se com seu pai. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Dê-nos vinho a beber também esta noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite. E levantando-se a menor, deitou-se com ele. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas de hoje. A menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje.